Olá pessoal, meu nome é Sandro, eu sou diretor financeiro da Previdência BRB. Estou aqui para iniciar esse nosso novo projeto, que é falar um pouquinho sobre usando o dinheiro a seu favor. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre contas equilibradas, mais precisamente sobre planejamento financeiro. Planejamento financeiro e a importância do planejamento financeiro e familiar é muito importante porque muitas pessoas se perguntam por que planejar as finanças. É importante as pessoas entenderem que planejar as finanças, ela ajuda a organizar as receitas e as despesas da família, evita o endividamento, permite realizar sonhos, garante a segurança no futuro e reduz conflitos familiares. Acontecem muito, infelizmente, quando não tem um planejamento financeiro dentro da sua própria casa. E quais são os benefícios para as famílias? Mais tranquilidade, sem dúvida nenhuma, capacidade de poupar, porque um bom planejamento ajuda as pessoas a entenderem quanto que você ganha e quanto que você vai efetivamente pagar nas suas despesas fixas e variáveis. Proteção contra imprevisto é importante, por isso que nós sempre estimulamos as pessoas a terem uma reserva técnica e qualidade de vida sustentável, né? O que proporciona um equilíbrio financeiro. Dentro dessa matemática do equilíbrio financeiro, nós separamos a realidade do brasileiro e das pessoas em geral em dois mundos, o que nós chamamos de mundo ideal e o que infelizmente acomete a maioria das famílias brasileiras, 70% das famílias brasileiras. Dentro de um mundo ideal, supondo um casal que tem lá cada um seu salário, o ideal é que você, dentro das receitas e despesas desse casal, as receitas sejam maiores do que as despesas, de maneira a proporcionar a constituição de uma reserva técnica, que nós chamamos também de reserva de emergência. Vai te proporcionar, no caso, ter uma tranquilidade para quando acontecem aqueles imprevistos na nossa vida familiar. Então esse é o que nós chamamos de mundo ideal das finanças, o chamado equilíbrio financeiro. Só que, infelizmente, no Brasil, a grande maioria das famílias tem uma realidade distinta, né? Onde as suas receitas são menores do que as suas despesas. As despesas acabam todos os meses sendo maiores, por conta de que nós temos aquelas despesas fixas, as despesas variáveis. As despesas variáveis são aquelas que acontecem uma vez por ano, PTU, Colégio das Crianças, por exemplo. E também tem aquelas chamadas despesas inesperadas. Você bateu o carro, aí vai ter que pagar a despesa do conserto do carro, problema de saúde. E aí, por conta dessas despesas inesperadas, acaba numa situação em que a despesa é maior do que a receita, gera as famosas dívidas. E o conceito, o que é o conceito de endividamento? O conceito de endividamento, dentro da terminologia técnica, nós falamos que é um compromisso financeiro para com terceiros, sendo que o custo do aluguel do dinheiro chama-se juros. Então, você não tem o dinheiro agora e aí você aluga esse dinheiro de alguém, normalmente dos bancos. Então, essa é o que nós chamamos de escolha intertemporal, motivada por uma antecipação do consumo futuro. E esse consumo futuro, no caso, tem duas vertentes, no caso. Quando você antecipa, no caso, esse consumo futuro, normalmente você está se endividando. E por que as pessoas se endividam? Existe o bom motivo, o motivo justificável e o péssimo motivo. O bom motivo, por exemplo, é para você empreender, ou de repente você sair do aluguel, comprar sua casa própria, então você tem o chamado bom motivo. Motivos justificados são aqueles casos de doença, né? De repente um acidente doméstico, de repente uma geladeira que queimou, enfim, alguma coisa que aconteceu inesperadamente na sua casa. Péssimo motivo, por exemplo, aqueles vícios, né? Consumo de drogas, né? Jogos, bets. Infelizmente no Brasil muitas pessoas estão se endividando por conta desses jogos eletrônicos, pela internet ou por aplicativo, então isso não é um bom motivo, no caso, para se endividar. E outra questão que a gente sempre coloca importante, que acaba contribuindo para o endividamento, é a chamada armadilha do impulso, né? Quando você tem aquela dicotomia entre necessidade e desejo. A necessidade são aquelas coisas que são essenciais na sua vida, né? Água, alimento, né? São coisas que são essenciais na sua vida. E tem aquele desejo, né? Eu queria ter uma Ferrari, por exemplo, eu sonho ter uma Ferrari, mas você pode ter uma Ferrari, né? Uma Ferrari custa, sei lá, R$1 milhão. Você vai gastar R$1 milhão para comprar uma Ferrari, sendo que um carro, de repente, popular faz a mesma coisa que uma Ferrari, te leva e traz para onde você quer. Então é importante você também não cair na chamada armadilha do impulso. E como é que você sai da armadilha do impulso? Um recurso muito simples que nós utilizamos para poder fazer com que você saia e aí tenha uma compra consciente, no caso, é você fazer sempre, antes de você consumir, fazer sempre 3 perguntas. Eu quero, eu preciso, ou eu posso? O eu quero é a pergunta mais fácil de responder. Eu quero aquela Ferrari, por exemplo, né? Então essa é muito fácil. Aí, normalmente a resposta vai ser sim, né? Eu quero aquela Ferrari, eu quero aquela sandália nova, aquela roupa nova, eu quero aquele celular novo, né? Então normalmente as pessoas respondem sim. Aí vem para a segunda pergunta, que é uma pergunta muito importante também. Eu preciso daquele celular novo, pode ser um iPhone de última geração ou de repente um celular mais simples, ele vai fazer a mesma função. Então são coisas
importantes que você precisa ponderar, né? E assim, eu preciso realmente trocar meu celular está tão ruim assim que eu não posso ficar com esse celular. De repente, se eu postergar um pouco mais, juntar esse dinheiro para comprar esse celular à vista, será que não é uma melhor alternativa? Então, eu preciso? Então, essa pergunta é muito importante, tá ok? Então, aí, se você tiver sim na primeira pergunta e sim na segunda pergunta, aí vem a terceira e definitiva. Eu posso? Essa é a pergunta mais importante. Eu realmente posso comprar? Eu tenho essa disponibilidade financeira na minha conta corrente para poder comprar esse objeto? Se a resposta for não, você não compra. Então, é importante, no caso, para não cair na armadilha do impulso, fazer essas três perguntas. Eu quero, eu preciso e eu posso. Bom, aí, fazendo tudo isso que nós mostramos anteriormente, aí nós entramos no chamado mundo ideal. Se você conseguiu montar a sua reserva técnica, as suas receitas estão maiores do que as suas despesas. Então, bacana. Então, você chegou no chamado equilíbrio financeiro. Então, quais são as dicas finais para que você tenha um bom equilíbrio financeiro? Primeiro, gaste apenas o que você ganha. Então, isso é muito importante. Não estabeleça um padrão de consumo acima da sua capacidade financeira. É muito importante isso, né? Se você não pode comprar determinados alimentos, por exemplo, mais caros, vá para os alimentos mais baratos, não tem problema nenhum. Vai ter o mesmo poder nutricional, no caso, e aí você vai se alimentar bem e não precisa você exagerar, por exemplo, na compra de alimentos mais caros ou de roupas mais caras também. Então, estabeleça o seu padrão, o que você pode, isso vai te ajudar para suprir a sua necessidade e não a necessidade dos outros. Envolva a sua família na discussão sobre o orçamento, é muito importante você envolver a sua família. A sua família, além de ser o seu bem mais precioso, também precisa saber se você está passando por algum momento de dificuldade e tudo mais. Não esconda nada da sua família, da sua companheira, do seu companheiro, dos seus filhos, né, principalmente. Às vezes os filhos são uma fonte de pressão para que você gaste mais. Então é importante também envolvê-los também nesse processo de educação financeira para que eles saibam que efetivamente o que você ganha está sendo suficiente para ter aquele padrão de consumo e não de repente um padrão de consumo mais elevado. Então é muito importante envolver a família na construção do seu orçamento doméstico. E organize o seu orçamento doméstico, não importa se por intermédio de uma planilha eletrônica, um programa sofisticado que você baixou na internet ou um simples bloco de notas. É importante você colocar no papel tudo aquilo que você tem de despesa vis-à-vis o que você tem de receita para poder efetivamente gerar um bom equilíbrio financeiro. E por último, distribui os seus objetivos, a sua reserva financeira, né, tendo uma situação equilibrada, distribui os seus objetivos em caixas. Então, coloque lá o dinheiro lá que você vai guardar a sua reserva para despesas extraordinárias. Estragou um fogão, queimou uma lâmpada, queimou um aparelho eletrônico na sua casa, você precisa trocar, você vai ter a caixinha da despesa extraordinária para poder honrar com aquela despesa. Você tem que separar o dinheiro da aposentadoria, principalmente por intermédio de um plano de previdência complementar, que vai te ajudar muito isso, né? A educação dos filhos também separa já o dinheiro da faculdade. É possível, por exemplo, também utilizar plano de previdência complementar, como é o caso do nosso Brasília Prev, para poder também já fazer o planejamento da faculdade dos seus filhos, né? Afinal de contas, você não sabe se o seu filho vai fazer uma faculdade pública ou privada, então é importante, no caso, você já separar o dinheiro da faculdade. Separa também a outra caixinha para as despesas anuais, né? Para aquelas despesas que são as chamadas despesas variáveis. Aquelas acontecem uma vez por ano, IPTU, IPVA, imposto de renda, né? Às vezes você paga imposto de renda também na declaração do ajuste anual, você não está utilizando o planejamento financeiro da maneira adequada e aí você acaba pagando imposto de renda, então já separa o dinheiro também para pagar esses tributos anuais. Então é muito importante você estar separando sua reserva financeira nessas caixinhas e de preferência que elas não se intercomuniquem, né? Não vou tirar o dinheiro aqui da minha aposentadoria para pagar uma despesa extraordinária, não faça isso. Separe e tenha disciplina e resiliência para poder manter essas caixinhas separadas e o seu objetivo de longo prazo seja cumprido, ok? Então, para finalizar, gente, eu queria só convidá-los para que vocês possam assistir o nosso próximo vídeo, que é o nosso vídeo de planejamento tributário. É muito importante você utilizar essas dicas, o Flávio vai passar para vocês, para que vocês possam fazer um bom planejamento tributário e pagar menos imposto, quem não quer pagar menos imposto. Então, assista o próximo vídeo e se ligue nas dicas que vão ser passadas para vocês sobre planejamento tributário.